paz do Senhor. Tudo bom com você? Tá tudo bom aí na sua casa, com todo mundo? Então tá bom. Hoje nós vamos fazer um pequeno estudo sobre um assunto muito importante, onde as pessoas que não têm Deus no coração, que não querem ter Deus no coração, elas querem deixar a gente confundido. É um assunto a respeito do nosso gênero. O que é gênero? Então eu pesquisei no Google para saber o que é gênero, né? E o Google respondeu assim: gênero: conjunto de seres ou objetos que possuem a mesma origem ou se acham ligados pela mesma similitude de uma ou mais particularidades. Gênero significa tipo, classe, espécie. Então, nós vemos na Bíblia que o Senhor fez o gênero, ele decidiu que o nosso gênero, no caso as meninas, então as meninas que depois quando crescem viram mulheres, né? E os meninos que depois quando crescem viram homens. Então são duas classes, dois tipos e duas espécies, a espécie de mulher e espécie de homem, masculino e feminino. Foi o Senhor quem criou, tá? Então nós vamos ver na Bíblia que o nosso gênero ele vem do Senhor. Não é nós quem escolhemos. Então, as pessoas que não têm Deus no coração, que não gostam de Jesus, sabe? Elas querem fazer as suas próprias leis, as suas próprias... elas acham que sabem muitas coisas, mas eles não sabem, na verdade. Então, o que eles criam? Criam roupas sem gênero, que é tanto menino quanto menina pode usar. Eles criam brinquedos sem gêneros, tanto menino quanto menina podem usar. E eles querem criar mais coisas e falar assim que você, menino, você, menina, você pode escolher o seu gênero. Isso na Bíblia é errado, tá bom? Então nós vamos lá para o livro de Gênesis, claro, né? Porque Gênesis é o início de tudo. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele não criou um ser humano sem gênero, né? Todos nós somos seres humanos, mas a nossa diferença tá na nossa sexualidade, né? Aí nós vamos ver aqui na Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Capítulo 1, versículo 26. Encontrou? O título fala assim, na minha Bíblia, né? A criação dos seres viventes. Começa no 24, mas nós vamos ver o 26. Fala assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil. O Senhor criou, ele fala assim: criamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando Deus quer dizer o homem, não é só apenas o sexo masculino, porque as mulheres também, quando foi criada, foi imagem e semelhança de Deus. Então, o que ele quis dizer? Nós temos braços, pernas, nós temos uma mente, um raciocínio, um cérebro para pensar, né? A gente pensa, a gente toma as nossas decisões. É nesse sentido. Nós somos imagem e semelhança de Deus no sentido de raciocínio lógico. Então você pensa, se você quer fazer, tem alguma coisa para você fazer, alguém pede para você fazer um favor, tá? A questão de ética, de respeito, várias questões. Então, a questão de dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Então para a gente raciocinar a respeito do trabalho também, né? O seu papai, a sua mamãe trabalha. Então ele tem a consciência de que precisa.
trabalhar para poder sustentar a família. Os animais, eles não trabalham, né? Jesus fala, olha os animais no campo, os passarinhos, eles não plantam, eles não semeiam, mas eles têm a comida deles porque Deus prepara. Mas se a gente não trabalhar, a gente não vai ter a nossa comida, né? Precisa trabalhar para ganhar dinheiro, para ir no mercado. E essa questão que nós somos semelhança e imagem e semelhança do Senhor, tá bom? Não é só a aparência física, não. É a questão do intelecto, tá? A nossa inteligência vem de Deus. E quando o homem e a mulher foi criado, eles não tinham conhecimento do bem e do mal. Então eles eram puros como uma criança. E aí o Senhor foi falando. E quando o Senhor criou o homem, Ele não falou assim, eu vou esperar ele ter o entendimento para poder ele escolher se ele vai querer ser homem ou ser mulher. Não. Não foi isso que o Senhor fez. Então o Senhor criou Adão, um homem, tá? Ele criou um homem primeiro. E depois ele criou a mulher. Aqui no 7, capítulo 2. No capítulo 2, versículo 7, fala assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui como foi que o Senhor fez, né? Pegou a terra e fez o bonequinho de terra, e aí soprou, e aí transformou, criou vida. Quando vem aqui no capítulo 18, no capítulo 2, versículo 18, vem falando como Deus criou a mulher, né? No 21 fala assim, capítulo 2, versículo 21, fala assim: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Então aqui temos um casal, masculino e feminino, um homem e uma mulher. Deus não deixou eles escolherem o gênero deles. Olha, vocês pode escolher aí se vocês quiserem trocar, se você quiser ser o Adão, você pode. Não. Deus criou primeiro Adão, um homem, tá, do sexo masculino. Depois ele criou uma mulher do sexo feminino, tá bom? E aí ele vem falando aqui as palavras que eu procurei no dicionário. O que é adjuntora? Por quê? Aqui no capítulo 2, versículo 20, fala assim: E Adão pôs os nomes a todo gado e as aves dos céus. Deus deixou um trabalho para Adão fazer. E Adão fez esse trabalho. Ele colocou o nome nos animais. Então, ele colocou o nome no leão, do cachorro, do gato, do papagaio, do periquito, do macaco, da girafa. Ele colocou esses nomes, entendeu? Eu entendo dessa forma, que ele colocou os nomes assim. Mas como a Bíblia foi traduzida e tal, talvez é um outro tipo de nome que quando se traduz é esse, tipo leão, girafa, entendeu? Então Deus deu um trabalho para Adão, ele cumpriu aquele trabalho. Quando ele terminou de dar um nome para os animais, aqui fala assim: Mas o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Aí eu fui pesquisar aqui o que significa adjutora. Adjutora, né? Adjuntora não, é adjutora. Adjutora significa ajudante. Ajudante. Então, não significa empregada. Ai, Adão precisava de uma empregada. Não. Deus criou uma ajudante para Adão. O que ajudante faz? Ajuda, né? Ajudante faz tudo sozinha? E o outro fica só olhando? Não. Ajudante ajuda, certo? Então, Adão estava sozinho, Deus viu, então ele colocou um sono pesado em Adão e ele dormiu e tirou da costela. Aí ele fala assim: E disse Adão:
Adão falando, tá? Aqui no 23, capítulo 2, versículo 23, fala assim: esta é agora osso dos meus ossos, porque foi feito da costela, né? Então é osso. Essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Aí eu fui pesquisar o que significa varão e varoa, né? Porque a tia Raquel é curiosa. E varão significa indivíduo do sexo masculino. Só colocar no Google o que significa varão, aí vai aparecer, né? Os significados. Indivíduo do sexo masculino. E varoa, mulher vigorosa que tem aparência masculina e age com modos de homem. Aí eu falei, o quê? What? Mulher vigorosa que tem aparência masculina e age com modos de homem. As mulheres trabalham? Trabalham. Os homens trabalham, certo? Então as mulheres trabalham. É normal. As mulheres... tem coisa que mulher faz, tem coisa que homem faz que mulher também faz. É questão de trabalho, é questão de fazer um serviço, dirigir. Mulher também dirige, que é normal, não é só homem que dirige. Pode existir mulher para pilotar um avião, por exemplo? Pode. Eu não conheço nenhuma mulher. Eu vou pesquisar. Pesquisa aí você também. Se mulher pilota avião. Mas mulher pilota avião, é só estudar. Deus dá inteligência para todo mundo. Entendeu? Por isso que nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. É a questão da inteligência. Deus deu tanto para o homem, tanto quanto para a mulher. Entendeu? É a questão da inteligência. Mulheres que são donas de casa e são chefes de família, que sustentam a família, igual homem? Sim, não é só homem que é chefe de família, mulher também. Porque tem umas mulheres que, por exemplo, que não se casaram, não quiseram se casar, que ninguém é obrigado a se casar, né? E elas vivem sozinhas, se sustentam sozinhas, normal, tá bom? Então, quando o significado da varoa, que significa que tem aparência masculina e age com modos de homem, é nesse sentido. Não é que ela quer ser homem. E também nós temos que respeitar. As mulheres têm que respeitar os homens, tá? As meninas têm que respeitar os homens. Então, o que o povo do mundo fala? Que as mulheres são melhor que os homens, que as mulheres faz mais coisa que os... E não é isso, gente. Nós temos que respeitar um ao outro, porque Deus criou tanto o homem quanto a mulher. Foi Deus quem criou. Não foi o homem que criou a mulher. E nem a mulher se criou sozinha, tá? A mulher não se criou sozinha. Entendeu? Então, nós vamos para as referências bíblicas, que nós vemos que nenhum dos pais falou assim: ai, meu filho vai nascer e eu vou esperar ele crescer para ele escolher se ele quer ser homem ou quer ser mulher. Não. Tá bom? Se você nasceu menina, você é menina, você vai crescer, vai se tornar uma mulher. E você tem força no seu bracinho aí, tá? Você tem inteligência. Ai, mas já falaram que eu sou burra. Você não é burra. E você, menino, também não. Ai, mas falaram que eu não sei fazer nada. Você sabe sim. Você vai aprender a fazer as coisas, tá? É só você ter paciência e crer em Deus, porque é Deus quem dá inteligência pra gente. A Bíblia fala, se alguém tem falta de sabedoria, tem que pedir pra quem? Pra mamãe? Não, tem que pedir pra Deus. É Deus quem dá sabedoria pras pessoas. Tem gente que se acha inteligente, mas não sabe de nada, na verdade, né? Se não é Deus que dá sabedoria pra gente, o que a gente vai fazer sem inteligência, na é verdade? Sem sabedoria. Então, nós vamos para a primeira referência, que está no livro de Gênesis ainda, capítulo 21, Gênesis 21, o nascimento de Isaac, né? Gênesis capítulo 21, versículo 2 e 3. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho. Quando fala filho, a gente já sabe que é um menino, né? E deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Deus tinha prometido um filho a Abraão. Vocês vão ter um filho.
Não era uma filha, ele falou filho, é um menino. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. Então aqui é um menino. Em nenhum momento ele falou assim, ai, Sara. Abraão não falou assim, Sara, vamos esperar essa criança nascer. Não falou essa criança. Vamos esperar essa criança nascer. E aí ele vai decidir se ele vai querer ser menino ou menina. Não, é um filho, porque Deus falou que seria um menino que ia dar para ele, tá? Agora no livro de Gênesis ainda, capítulo 25, versículo 24. Gênesis, capítulo 25, versículo 24. Fala assim: e cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. Quem é essa? É a Rebeca, tá? É a Rebeca, ó. É a Rebeca. E cumprindo seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. No ventre da Rebeca, ela estava grávida de gêmeos. Eita, nós, 2 crianças dentro da barriga dela. Será que era um menino ou uma menina? Ou será que era 2 meninos? Ou será que era 2 meninas? Vamos ver aqui no 25. E saiu o primeiro, ruivo e todo com um vestido cabeludo. Se fosse uma menina, aqui já ia mudar. Ia falar assim, e saiu a primeira ruiva e toda como um vestido cabeluda. Mas é um menino, ó, ruivo, essa palavra do sexo masculino, ruivo e todo como um vestido cabeludo, por isso se chamaram o seu nome Esaú. Então era um menino que tinha o nome Esaú. E o próximo. E depois saiu seu irmão, ó, seu irmão. Então era um menino e já saiu outro menino. E depois saiu seu irmão, né, agarrada, sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. Então eram 2 meninos, tá? Que nasceu aqui. Então, nós vemos assim, vamos ter mais referência, né? Gênesis capítulo 29. Vamos lá pro 29 para ver como foi que aconteceu em outras histórias também, né? Agora, livro de Êxodo, capítulo 1. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Capítulo 1, versículo 16 e 17. Fala assim, ó. Capítulo 1 de Êxodo, versículo 16 e 17. E disse: quando ajudardes no parto das hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservaram os meninos com vida. Então aqui, quando o povo de Israel, o povo hebreu, né? Antes de ser povo de Israel, eles eram povo hebreu. Quando esse povo estava lá no Egito, eles estavam crescendo muito, 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 muito. E o rei do Egito, Faraó, ficou com muito medo. O quê? Esse povo está crescendo mais que o meu povo. E se eles vierem tomar meu lugar, se eles me matar? Aí eles deram um recado para as hebreias, para as parteiras. Parteiras, que naquela época não tinha hospital, não ia fazer o parto no hospital. Ai, tá, vai nascer, leva para o hospital. Não. Eram mulheres que a profissão dela era ajudar as mulheres a dar à luz. Então se chamava parteira, né? Aí chegava lá na casa, a mulher tava lá com dor, e chegou o momento da criança nascer. Vamos lá ajudar essa mulher a colocar essa criança pra fora. E aí o faraó falou, deu uma ordem pra elas. Olha, quando você for ajudar uma mulher a dar luz, se for menino, você mata eles. Não é pra deixar os meninos nascer. Não deixa. Se nascer, é pra matar. Eu não quero nenhum menino mais aqui na terra do Egito. Agora, se for menina, aí é pra deixar nascer, tá bom? Só que as parteiras eram mulheres de Deus. Elas temeram ao Senhor, elas temeram a Deus e não obedeceram o rei do Egito. O rei do Egito era um homem ímpio, não servia a Deus. Tá aqui na sua mão, ó. Ó. Cadê? Colocou na boca? Para de babar.
E ele não queria que os meninos nascessem. Então, eles consideravam também, eles não colocavam gênero, não tirava o gênero da criança. Ah, é uma criança. Não, é um menino ou é uma menina, tá? Livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 2. Nascimento de Moisés, né? E a mulher concebeu, que é a mãe, né? E teve um filho. E vendo que ele era formoso, aqui já dá pra perceber que é um menino que fala ele era formoso, escondeu por 3 meses. Então era Moisés quando nasceu, porque o rei o faraó tinha mandado matar os meninos. Só que as mulheres parteiras temeram a Deus. E a mãe de Moisés deu à luz e falou: o quê? Não, meu filho vai ficar aqui comigo. Então ela escondeu ele, né? Como ele nasceu no hospital, então deu para esconder. Agora era um menino, Moisés, tá? Aí 1 Samuel, vamos agora para o livro de 1 Samuel, capítulo 1, 1 Samuel capítulo 1, versículo 11 e o capítulo 20. Vamos lá, capítulo 11, capítulo 1, versículo 11 e o 20. Vamos pro 11. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, aqui ela já estava pedindo, já estava falando gênero, eu quero um homem, eu quero um menino. Se deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Agora vamos para o 20. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Então Ana, ela queria um menino, ela não tinha filho, né? Ela não tinha filho, era muito triste, as pessoas zombavam dela, porque ela era casada e há muito tempo e não tinha filho. Ela pediu, ela fez um voto ao Senhor: Senhor, me dá um filho, eu quero um varão, tá? E o Senhor deu um filho, que nasceu Samuel, e quando Samuel ficou um pouquinho maiorzinho, ela levou ele pro templo para ficar trabalhando lá. Então Samuel foi o profeta, sabe o profeta Samuel? Então, que ungiu Davi como rei. Então, foi esse mesmo aí, tá bom? Vamos para o livro de Lucas, capítulo 1, para a gente sair um pouco do Velho Testamento, né? Então vamos para o Novo Testamento. Ele está. Lucas capítulo 1, versículo 13. Lucas capítulo 1, versículo 13. Fala assim: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho. Então é um menino. Dará à luz a um filho e lhe porás o nome de João. Sabe o João Batista que batizou Jesus? Então é esse. O nome dos pais de João era Zacarias e Isabel. Então Zacarias trabalhava no templo e teve um dia que ele foi lá levar oferta, né? Ele estava lá orando e apareceu um anjo para ele. Você pode ler toda a história aqui no livro de Lucas capítulo 1. Você vai ver, é muito linda a história. Aliás, toda a história da Bíblia é linda, né, gente? Olha, tira um tempo, leia a Bíblia, para o inimigo não enganar você, entendeu? Porque quando as pessoas vinham falando coisas no seu ouvido, ai, mas não tem nada a ver, aí você vai lembrar, o Espírito Santo vai fazer você lembrar do que você leu. Aí você vai falar: não, mas eu li na Bíblia que é dessa forma que é a correta. Mesmo que as pessoas zombem de você, mas não liga, tá bom? As pessoas vão zombar, falar: ai, mas a Bíblia é mentira, é tudo mentira, que não sei o quê. Você fala: não. As pessoas que escreveram a Bíblia foram homens inspirados por Deus. Eles não escreveram historinhas, não inventaram nada, não tem nada inventado, tá? Você pode falar assim: não tem nada inventado na Bíblia. Foram pessoas inspiradas por Deus.
Se você não acredita em Deus, aí, meu amigo, eu não posso fazer nada. Tá bom? Pode falar assim. Vamos lá. Lucas, capítulo 13, agora vamos pro 31, né? Capítulo 1, versículo 13, que nós já lemos sobre João Batista. Agora vamos ler o 31. Claro, né, que não pode deixar passar essa parte do 31, né? E eis que em teu ventre conceberás e darás luz a um filho, um homem, filho, e por-lhe-ás o nome Jesus. Olha que lindo. Quando o anjo Gabriel apareceu para Maria, ela ficou meio assim, ai meu Deus, que isso? Que ela não esperava receber a visita de um anjo. Imagina você receber a visita de um anjo, que lindo. Você fica assustado porque você não espera, não com medo. Quando o inimigo aparece para você, você fica com medo. Mesmo que ele esteja disfarçado de anjo, de asa e tudo, mas você fica com medo. Por quê? Porque não vem da parte de Deus. As coisas que vêm da parte de Deus, a gente não tem medo, sabia? A gente fica com temor. Mas de medo, assim, de alguma coisa ruim vai acontecer, você não tem, tá bom? Quando você vê um anjo no seu sonho, aí aparecendo na sua visão, se você ficar com medo, você repreende que é o inimigo. Mas primeiro você vai pedir sabedoria pro Senhor, tá? Porque se for o inimigo, Deus vai te mostrar, tá bom? Então vamos lá, porque o diabo ele fica disfarçado, sabe? Ele se disfarça para enganar as pessoas. Então a gente tem que estar muito atento, por isso que tem que ler a Bíblia, tá bom? Para não ser enganado. Lucas capítulo 8. Tia Raquel, você só leu de menina até agora, não tem nenhuma menina nessa Bíblia não, tia Raquel? Pois é, né? Vamos lá. Lucas capítulo 8, versículo 42. 8:42, vamos lá. Porque tinha uma filha única, olha... Quem é essa que tinha uma filha única? Quase de 12 anos. Então, era uma menina de 12 anos. Aliás, era 11, mas já ia completar 12 anos, né? Que estava à morte. Quem é esse? É Jairo. Ó, aqui no 41 fala assim. Eis que chegou um varão, um homem, de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Jesus, por favor, vai na minha casa. Não, acabou. Jesus, por favor, vai na minha casa. Aí ele contou, né, por que era para Jesus ir na casa dele. Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, e indo ele, apertava a multidão. Então, ele estava pedindo para Jesus ir na casa dele, porque a filha dele estava doente. Aqui era uma menina de quase 12 anos, uma pré-adolescente, né? Que a menina estava doente e ia morrer. Então ele foi procurar a pessoa certa. Foi procurar Jesus. Nós temos que procurar Jesus. Tá bom? Agora vamos para o livro de Mateus. Nós vemos que Jairo tinha uma menina. Agora vamos para o livro de Mateus, capítulo 15, versículo 21. Mateus 15, 21. Mateus capítulo 15, versículo 21 fala assim. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Olha que essa mulher estava desesperada porque tinha uma filha. E essa filha, ela não estava desesperada porque tinha uma filha. Ela estava desesperada porque a filha dela estava endemoniada. Meu Deus do céu. Aí ela foi atrás de Jesus. Jesus não queria atender ela, mas ela insistiu, tá bom? Outro exemplo interessante, nós temos que insistir para Jesus abençoar. Aí no 28 fala assim, então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Jesus curou a menina, porque a mulher foi atrás. Então nós vemos aqui que essa mulher tinha uma filha, uma menina. Ela não fala assim, é uma criança. Mas que criança? Não sei. Ela não definiu o gênero dela ainda. Vou esperar ela crescer. Não! O nosso gênero já vem de Deus. Não é a mãe nem o pai que escolhe, nem a sociedade. A sociedade não pode interferir nas coisas que Deus faz. Eles querem interferir, as pessoas, sabe? Querem interferir nas coisas que Deus faz. Querem... não, tá errado, não é assim não. Só que a Bíblia tá falando que é dessa forma. E as pessoas querem mudar. Não pode mudar isso. Tá bom?
Agora vamos falar um pouquinho das profissões e dos gostos. Ai, porque menino não pode ficar na cozinha com a mãe. É errado. É errado? Não é errado. Aqui na Bíblia eu vou mostrar para vocês. Que nem a questão da varoa, lembra lá no começo que a gente explicou? Varoa, mulher vigorosa, que tem aparência masculina e age com modos de homem. Então tem coisa que mulher faz, que é homem que faz, só que dá pra mulher fazer. E tem coisa que homem faz, que homem faz, que é pra mulher fazer, só que tem homem que faz. Comida, por exemplo. É errado o homem fazer comida? Ah, é só coisa de mulher. Só a mulher que deve cozinhar. Será? Vamos lá pro livro de Gênesis, voltando, né, pro livro de Gênesis. Capítulo 25. É 25 mesmo. Capítulo 25, versículo 27. Gênesis, capítulo 25, versículo 27. Voltando para a história de Esaú e Jacó, né? E cresceram os meninos, tá? E cresceram os meninos, Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. Olha só, 2 homens com profissões diferentes. E amava, olha lá, o 28. E amava Isaac e Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó. E Jacó, cozeram um guisado e veio Esaú no campo e ele estava cansado. Então nós vemos aqui um que gostava de caçar e o outro que gostava de cozinhar. Olha só. Se você for procurar no Google assim, chefes de cozinha homem, vai aparecer um monte de homem que faz comida gostosa. Entendeu? Não é só mulher que faz comida. Tem homem que faz comida mais gostosa do que mulher, sabia? É verdade. Será que seu pai sabe cozinhar? Será? Tem os homens que fazem umas comidas muito boas, que tem a mão muito boa para cozinhar e não é errado. Então não é errado o menino secar a louça, ajudar a mãe, lavar, secar a louça, arrumar o quarto. Não é errado. Ah, é só a menina que arruma a casa. Não, senhor. Os meninos também podem ajudar a mãe sim, tá? Isso aí é desculpa. Pode parar com essa desculpa aí que você tem que ajudar a sua mãe, viu, menino? Tem que tomar banho, tem que colocar a toalha no varal. Isso é coisa de homem, não é só de mulher não, é de homem também. Que deixa o sapato jogado, tudo jogado, não pode. Tá bom? Agora nós vamos pro livro ainda no livro de Gênesis, capítulo 29, né? Para ver mais a respeito das profissões, tá? Gênesis capítulo 29, versículo 9. Estando ele ainda falando com eles, quem? Jacó, falando com alguém. Veio Raquel com as ovelhas de seu pai. Olha só, ela era uma menina, uma mulher, claro, já era grande, né? Que não dá pra criança fazer o que essa mulher fazia, né? Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. Olha só. Tá vendo? Ó, e aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, então o nome do pai da Raquel é Labão. Não sou eu, tá, gente? É a Raquel da Bíblia. Irmão de sua mãe, as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra sobre a boca do poço e deu de beber as ovelhas de Labão, irmão da sua mãe. Aqui, ela estava levando as ovelhas para tomar água, só que tinha uma pedra pesada em cima do poço. Como que as ovelhas iam beber água? E a Raquel, ela não tinha força suficiente, porque na questão de força física, é os homens que são mais fortes que as mulheres, entendeu? Não dá, né, gente? Aí, pelo amor de Deus. Então, assim, na questão de força física, os homens são mais fortes que a gente, que é normal. Mas não é só por causa disso que você vai deixar de fazer as coisas, né? O que você puder fazer, você faz, que nem a Raquel foi e levou. E aí, o Jacó cavalheiro fez um favor, né? Ele não foi ignorante. Ai, se vira aí você não é pastor aí, que fica cuidando das ovelhas? Não, ele não foi ignorante. Não foi. Ele ajudou, ele tirou a pedra. Tá vendo? Ele foi cavalheiro. Os homens têm que ser cavalheiros, tá? Você ajuda a sua irmã quando ela precisa de ajuda, sua mãe, sua prima. Os homens têm que ajudar as mulheres. Ele foi cavalheiro, ele tirou a pedra porque era muito pesada, gente.
né? Aí também tem coisa que a gente precisa da ajuda dos homens. E as mulheres também têm que ser humildes para falar que precisa sim. Porque imagine se não tivesse nenhum homem lá para ajudar ela. Como que ela dá água para as ovelhas? Não é verdade? Então, tá vendo que as mulheres precisam dos homens e os homens precisam das mulheres e os dois precisam de Deus. Porque se não é Deus para ajudar a gente, quem é que vai ajudar? Não é verdade? Agora vamos para o livro de Juízes. Juízes, capítulo 4, versículo 4, 9 e 21. Essa história é bem interessante, ó. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Olha só essa profissão aqui. Ela era juíza. Se você for procurar no Google juízas, juiz do sexo feminino, você vai ver um monte de mulheres que julgam, né? Juíza. É uma profissão interessante. Tem juiz e tem juíza. Sansão foi juiz, né? Gideão foi juiz. Então aqui Gideão, né, foi juiz, e Débora foi juíza. Além de juíza, ela era profetisa. Deus passava os recados para ela, ela passava para o povo. Então ela profetizava no nome do Senhor, porque tem gente que profetiza no nome do inimigo, tá? Que acha que é Deus, mas não é, é o inimigo. Por isso que você tem que ler a Bíblia, para você não ser enganado. Então ela era juíza e ela era profetisa. O 9 fala o quê? E disse ela, certamente irei contigo. E disse ela, certamente irei contigo. Porém, não será a tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Císera. Venderá a Císera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então nós vemos aqui um tipo de situação que Débora havia profetizado da parte do Senhor, como esse inimigo chamado Císera é um homem, como ele iria morrer, tá? Então o capitão do exército ele falou assim: vamos lá matar esse inimigo, né? Resumindo a história, vamos lá matar esse inimigo? Aí a Débora falou: sim, eu vou com você, tá? Só que não é você que vai matar esse capitão inimigo aí, que é o chamado Císera. Quem vai matar ele é uma mulher. Então, nesses tempos da Bíblia, nenhuma mulher ia pra guerra, nenhuma mulher matava ninguém, entendeu? Só que como Deus criou a varoa, lembra o significado de varoa? Então Deus quis exaltar a mulher, falando que ela também tem o poder de matar os inimigos. No caso, eles eram os inimigos do povo de Deus, entendeu? O rei Jabim, ele era o rei de Canaã. Então eles estavam afrontando o povo de Israel. Mas eles estavam afrontando o povo de Israel porque o povo de Israel também estava no pecado, entendeu? Por isso que Deus permitiu isso. Mas chegou um tempo que o povo se humilhou perante o Senhor. Então, aí Deus resolveu ajudar eles, porque eles se arrependeram dos seus pecados, tá? Então, quando chegou aqui no capítulo 18, versículo 4, capítulo 18, a gente vê que esse Císera, esse moço que era inimigo, né, do povo de Deus, ele foge. Aí uma mulher fala assim: vem aqui se esconder na minha tenda. Aí ele pensa que a mulher tá ajudando ele, né? Só que a mulher tava enganando ele. Vem aqui se esconder na minha tenda. E aí ele foi se escondeu. Na hora que ele deitou, depois você vai ler a história pra ver como que aconteceu. Na hora que ele deitou e ela cobriu ele, pra ninguém encontrar ele, ela foi e matou ele. Uma mulher, tá? Hoje em dia, depois do Novo Testamento, os nossos inimigos não são mais físicos, são espirituais, que é o próprio inimigo da nossa alma, o diabo, tá? É ele que é o nosso inimigo e ele não morre. Ele só é vencido quando a gente agrada ao Senhor. Se você obedece, se você faz de tudo para não desobedecer a Deus, se você obedece seus pais, se você é uma criança
uma criança que respeita, que obedece, que não fica falando palavrão, que não fica guardando rancor, maldade no coração, sabe? Que às vezes as pessoas fazem as coisas contra a gente e aí a gente fica guardando no coração, querendo se vingar, sabe? A vingança pertence ao Senhor, tá bom? E nesse tempo aqui do Velho Testamento, o povo se vingava e matava. No Novo Testamento, nós temos que orar pelos nossos inimigos. Jesus ensina que nós temos que orar pelos nossos inimigos, temos que ter paciência, tá? Com as pessoas que maltratam a gente, tem que orar por eles. Por quê? Porque é o inimigo que usa eles, tá bom? Então, Deus deu vitória para essa varoa aqui, tanto a varoa que era juíza, quanto Jael, né? 2 mulheres que ficaram na história, tá bom? E eu quero falar para você o seguinte, hoje a cultura do mundo inteiro, eles estão mudando muitas coisas e eles não estão mais respeitando o gênero que Deus deixou para nós. Então você ora para você não ser enganado, tá bom? Se você nasceu menino, varão, e vem pensamentos para você ser menina, para você fazer coisas que menina faz, algumas coisas que você sabe que não é para menino fazer, né? E vem vontade no seu coração, você ora, pede para Deus tirar isso, porque é o inimigo querendo atrapalhar o seu caminho. Porque tem muitos países, e eu acredito que até mesmo aqui no Brasil, tem muitas crianças que são incentivadas pelos próprios pais a usarem roupa de meninas, meninos grandes, né? Eles usam roupa de meninas, eles dançam que nem meninas, né? Mulher fica dançando lá nas festas e eles usam maquiagem. Para eles é normal, né? São os chamados drag queen. Os drag queen são homens, meninos, que eles têm vontade de usar tudo que mulher usa, só que de forma muito exagerada. Entendeu? Então, se uma mulher mundana, né? Porque nós, mulheres cristãs, não usamos isso na questão da maquiagem. Então, tem homem que usa maquiagem, eles usam muito exagerado para chamar atenção. Usa uma roupa muito exagerada para chamar atenção, para tirar foto, essas coisas, entendeu? Isso são os drag queen. Esse tipo de pessoas que eles... Então, na verdade, tem vários tipos, essa questão LGBTQ+, né, que aumentaram o nome, eles usam uma bandeira colorida, e tem vários símbolos que são deles, o unicórnio, o arco-íris mesmo, não é o arco da aliança. Eles deturparam o arco da aliança. O arco da aliança, quando a gente olha para o céu, a gente vai lembrar que o Senhor fez uma aliança com todos nós, não só foi com Noé. A aliança que Deus fez com Noé vem até os dias de hoje, quando termina a chuva, quando aparece o sol, é só quando aparece o sol. Se você olhar para o céu, você vai ver o arco, você vai lembrar que foi a aliança que Deus fez. Então, essas pessoas que não têm Deus no coração e não querem ter Deus no coração, elas deturparam essa imagem. Isso era o arco-íris, que significa a união, amor, felicidade, essas coisas todas aí, que não tem nada a ver com a Bíblia, entendeu? União, amor e felicidade é quando a pessoa se converte a Cristo, aceita o amor de Cristo, compreende a cruz, que Jesus morreu por todos, porque sim, ele amou a todos, tá? Jesus não rejeita ninguém. Se uma pessoa que é gay entrar na igreja, você não pode desprezar ela, tá? Aliás, nós devemos respeitar essas pessoas, né? Nós devemos respeitar esse tipo de pessoas, porque eles são cegos pelo inimigo, a gente tem que orar por eles. Você não pode concordar com as coisas que eles fazem, porque eles estão fora da palavra de Deus. E todas as pessoas que praticam coisas que é fora da palavra de Deus, nós não devemos concordar e nem apoiar, tá bom? Mas nós temos que respeitar esse tipo de pessoa, porque tem pessoas que não conhecem a Bíblia, acha que para eles tá certo daquela forma. Tem crianças que estão sendo criadas dessa forma, eles não conhecem a Bíblia, então para eles está certo.
tá? E eles são ensinados que nós, os cristãos, que são errados. Que nós, os cristãos, que a Bíblia é contra nós, que Deus não gosta da gente, que não gosta deles. É isso que eles pensam, mas não é isso. Deus ama a todos, entendeu? Ele quer salvar a todos, só que Deus não concorda com o pecado, só isso, tá bom? Então você não pode desprezar. Se tem um colega na escola que ele é gay, você mostra a Bíblia pra ele, fala de Jesus pra ele, prega pra ele, tá bom? Você tem que amar a alma dessa pessoa. Você não pode gostar do que essa pessoa faz, do que essa criança faz. Se a sua professora, o seu professor fica falando, ai, pode deixar, não tem nada a ver, que tem as professoras que apoia muito e ainda incentiva. E as professoras não podem ficar incentivando esse tipo de coisa. A professora tem que fazer o papel dela, entendeu? Só que hoje em dia as faculdades estão ensinando as professoras, é isso mesmo, né? Bem complicadinho, mas só Jesus para guardar a gente, tá bom? Você menino, você menina, o seu gênero vem do Senhor, amém? Então você vai ficar com esse estudo de hoje, por isso é muito importante você orar, ler a Bíblia e vigiar, claro. Por quê? Porque o Senhor, Ele vai te esclarecer. Que às vezes tem desenhos que são feitos para incentivar mesmo, né? Incentivar a criança a trocar o seu gênero, a mudar de sexo, entendeu? Desenhos, tipos de roupas, marcas que são oferecidas ao inimigo para trabalhar isso na mente e no coração da criança, tá? Por isso que os pais têm que tomar muito cuidado quando forem comprar roupas. A loja que vai usar, que nem eu ia comprar roupa numa loja, e o Senhor falou que não era para comprar naquela loja, porque aquela loja é uma rede, essa loja, muito conhecida no Brasil. E eu acho, né, no Brasil, pelo menos aqui em São Paulo, que eu moro em São Paulo, Santo André, mas dentro de São Paulo tem muitas dessas lojas, em todos os shoppings tem ela. E essa loja, antes deles levarem as roupas para vender na loja, eles oferecem aos demônios, e as pessoas que forem usar aquela roupa vão se tornar pessoas soberbas, obstinadas. O Senhor me mostrou em visão. Eu vi as pessoas assim com olhar assim de arrogância, sabe? Pessoas com olhar de coração endurecido, que não aceita a palavra, que não aceita conselho, que não aceita nada, que a pessoa sabe tudo e ninguém sabe de nada. Tipo isso, sabe? Então nós temos que tomar muito cuidado. Quando você vai na feira, você vai numa loja, você vai, ai mãe, compre isso pra mim. Presta atenção, não é assim, ficar insistindo, batendo o pé pra sua mãe comprar, tá? Primeiro você vai orar, Deus, eu tenho vontade de comprar aquele tênis que vem com brinquedo, eu posso? Me mostra, Senhor. Deus vai mostrar pra você, mas você tem que orar. Tudo que você for comprar de sapato, roupa e brinquedo, você ora. Você ora pra Deus. Ai, minha mãe ora, sua mãe nada, é você, que você já é grandinho, você sabe. Se você não consegue, aí você pede ajuda pra sua mãe. Mãe, eu tenho vontade de comprar aquela sandália que vem com brinquedo. Vamos orar pra Deus se Ele permite a gente comprar ou não? No caso, sua mãe que vai comprar, né? Porque você não tem dinheiro, não é verdade? Então, aí vocês vão orar e Deus vai mostrar, vai revelar se aquele tipo de sandália, aquele tipo de brinquedo provém dele ou não, tá bom? Não é assim, ai que legal, vou comprar. Não, não, não. O servo de Deus é diferente do povo do mundo. Não já sai comprando tudo que vem pela frente, não. Tá bom? Então esse foi o nosso estudo de hoje. Um beijo no seu coração e até a próxima.